noite, ainda lidando com o conceito de idolatria, tem a ver com sacrificar nosso ídolo no altar. O que você tem medo? O que você tem medo de perder? Quais são os seus pesadelos? O que você evita pensar? Tem coisas que normalmente nós não gostamos de pensar, nem queremos pensar. E quando alguém toca no assunto, normalmente alguns até dizem, isola e bate na madeira 3 vezes, porque não quer nem sequer que aquele assunto seja mencionado, não gosta nem de imaginar. Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, nos alerta: em nossa vida sempre há algo em que investimos para conseguir um nível de alegria e satisfação que apenas Deus pode dar. Os momentos mais dolorosos de nossa vida são aqueles em que os nossos ídolos estão sendo ameaçados. Os momentos mais difíceis, mais dolorosos, são quando nós vemos os nossos amores que se disfarçam em ídolos sendo derrubados dos seus altares. Muitos desses momentos duros e difíceis da vida acabam sendo atos de liberdade, atos de misericórdia de Deus. É Deus fazendo uma faxina no templo da nossa alma, derrubando e mostrando os ídolos ocultos que nós carregamos. Como nós já dissemos nas mensagens anteriores, um ídolo pode se disfarçar de qualquer coisa dentro da nossa mente e do nosso coração. Um ídolo, para alguém, pode ser algo pequeno, até mesmo irrisório, mas também pode se disfarçar em algo bom e de grande valor. Como detectar um ídolo? Esta é a grande questão. Como identificar um ídolo fabricado pelo coração? Um ídolo que se disfarça de nomes, que se disfarça de coisas que gostamos e temos grande prazer. Como saber, por exemplo, se transformei minha profissão em meu ídolo? Como entender se minha casa, se os meus bens são ídolos na minha vida? Como detectar se a minha família, se filhos se tornaram ídolos no lar? Como saber se eu mesmo não sou um ídolo para mim? Se o meu ego, se o meu eu não é um ídolo? Uma maneira de Deus não permitir que o seu povo viva em idolatria, viva sendo enganado por ídolos, é em alguns momentos nos retirar algumas coisas que nós achamos essenciais, que nós achamos importantes, que nós achamos que sem estas coisas ou estas pessoas nós não somos felizes e não teríamos realização. Deus, sim, por vezes, retira de nossas mãos aquilo que temos e gera em nós um senso de autonomia, aquilo que gera em nós uma independência de Deus, aquilo que nos dá força, que nos satisfaz, aquilo que nos faz felizes, aquilo que nos engana com uma falsa realização, uma realização tal que nem sequer lembramos que precisamos de Deus e que dependemos de Deus. Todas as vezes que algo ou alguém levar seu coração ou sua mente a imaginar que você não precisa de Deus, não depende de Deus, ou te fazer esquecer a Deus, é um ídolo. Aquilo que nós amamos e brigamos e lutamos, aquilo que está no fundo do nosso coração, a ponto de não sobrar mais espaço para amar nada e nem ninguém, nem mesmo amor por Deus, porque o ídolo, ele exige todo o nosso amor, ele reclama todo o nosso amor. O nosso Senhor, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, nos priva de algumas bênçãos, nos priva de alguns bens, para que nós não nos tornemos idólatras.
é um cuidado, é um zelo de Deus com a nossa vida, para que nós não venhamos a fabricar ídolos, para que nós não nos apeguemos demais a algo ou a alguém, a ponto de, sem notar, achar que Deus é desnecessário. Em muitas vidas, Deus só se mostra necessário aos domingos. Durante toda a semana, Deus é desnecessário. Você tem seu trabalho, tem sua faculdade, tem sua família, e tudo é muito importante. E no domingo, Deus se mostra necessário. Muitas das vezes, nós idolatramos 6 dias na semana, e um dia nós separamos para Deus. Deus reclama de nós a adoração diária, a todo momento. E a dor e o sofrimento, como diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus para despertar mentes que estão adormecidas. É o grito de Deus para que nós venhamos a acordar diante de um processo de idolatria. A dor e o sofrimento que aparecem em alguns momentos da nossa vida podem ser apenas expressões do agir de Deus, despedaçando, mostrando os nossos ídolos e nos ensinando a se voltar somente para Ele. Entender que a nossa realização, entender que a nossa felicidade não está em qualquer outra coisa a não ser Deus. A nossa realização e felicidade não está em iniciar um namoro, não está dentro de um casamento, não está na criação de um filho ou filhos, não está em passar num concurso, não está em passar num vestibular, não está em ser um profissional que é almejado, desejado, um profissional de sucesso. Não, está em Deus. A nossa realização e satisfação está em Deus. E tudo que reclama satisfação e realização para a nossa alma é um ídolo, é um falso Deus. Hoje eu quero tratar de uma história muito curiosa e que causa um certo incômodo quando nós lemos, porque é uma passagem forte, com um desafio muito forte. Trata-se de uma daquelas passagens que é altamente questionada em meio secular, e que, quando é levantada, nós ficamos por vezes desconcertados e precisamos entender exatamente a trama, o que Deus está fazendo com este personagem. Quem nunca se sentiu apertado e confrontado pelo pedido que Deus fez a Abraão de sacrificar o seu filho? Sacrificar o seu filho. Quem nunca sentiu o peito apertar diante desta temática, diante dessa passagem? É porque ou nunca se colocou na posição de Abraão, não entende que de fato é entregar um grande amor, entregar um filho, está tratando a Bíblia simplesmente como uma história distante, longe da nossa realidade, ou porque nunca parou para refletir na profundidade desse texto. Porque o texto afirma que Deus mandou matar Isaac. Deus mandou assassinar Isaac, o próprio pai, assassinar seu filho. E somente nestes termos, nesta linguagem mais crua, mais desnuda, nós já vemos que a situação é delicada. Como Deus pode mandar o pai matar o filho, sacrificar seu filho no altar? Vamos ler a história, vamos tentar tirar algumas lições a respeito destas verdades. Abra no livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus:
toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar. Deus amado, pedimos que o Senhor nos desafie essa noite a derrubar os ídolos do nosso coração, a sacrificar diante do teu altar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos engana. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, a partir da exposição destas verdades. Que o Senhor cresça, que o pastor diminua, para a tua honra e glória. Amém. Então, nós podemos notar que se trata de uma história, de uma trama forte, que envolve decisões difíceis de serem tomadas na vida, assim como muitas vezes nós temos grandes decisões para tomar. Abraão está diante de um diálogo com Deus, e Deus então faz um pedido para Abraão, para nós entendermos a força do que está acontecendo, porque quando nós nos achegamos a Gênesis 22, nós temos a tendência de esquecer tudo o que já aconteceu na vida de Abraão até aquele momento. Para nós entendermos a força do pedido de Deus, é importante voltarmos um pouco até Gênesis capítulo 12. Volta um pouquinho. Gênesis capítulo 12. O chamado que Deus fez a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero contextualizar os irmãos para que você possa entender a força do pedido que Deus fez ao seu servo. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O que nós encontramos neste texto é o primeiro chamado de Abraão.
é o primeiro desafio colocado por Deus na vida deste homem. Trata-se de uma espécie de comissionamento de Deus para uma tarefa, para uma missão que ele tinha na vida daquele que se tornaria o grande patriarca. O Senhor convidou Abraão a abandonar tudo que ele tinha, a abandonar tudo aquilo que ele mais valorizava, abandonar sua terra. Isto significa abandonar amigos, abandonar família, segurança, tranquilidade, paz, conforto, prosperidade, tudo o que ele usufruía na sua terra ao lado da sua família. Foi chamado a desistir, a abrir mão de tudo para servir a Deus, abrir mão de sonhos pessoais, planos pessoais, para que na vida dele se realizasse o plano de Deus, a vontade de Deus, e para que ele fizesse aquilo que agradava não a ele mesmo, mas aquilo que agradava a Deus. Abraão nem sequer sabia para onde Deus queria levá-lo. Ele não sabia para onde ele iria. O chamado de Deus foi para que ele saísse da sua terra e fosse para onde Deus estava apontando. Quando nós chegamos no livro de Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, nós temos que Abraão, de fato, seguiu em obediência, sem saber onde Deus queria levá-lo. O que nós vimos na vida deste homem? Obediência. Obediência a Deus. Obediência a Deus mesmo diante de um pedido sacrificial. Abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Abrir mão de muitas coisas para ser um instrumento de Deus, para que ele pudesse ser aquele que seria o pai da nação de Israel. Não há como ser um grande instrumento de Deus sem ter um coração disposto a se sacrificar. Não há como ser um instrumento valioso de Deus na obra do Senhor sem estar disposto a entregar a sua vida e sacrificar muitas coisas. É interessante que no nosso período, dentro desse contexto evangélico, esse mundo gospel que nós vivemos, ninguém mais quer sacrificar nada. Todos querem ter ampla intimidade com Deus, todos querem ser reconhecidos por serem instrumentos de Deus, mas ninguém está disposto a sacrificar nada. E eu não estou falando aqui de meramente sacrificar dinheiro, como muitas das igrejas fazem apelo à teologia da prosperidade. Eu estou falando de sacrificar a sua vida, sacrificar o seu tempo, porque Deus exige de nós muito mais do que dinheiro. Isso é uma visão míope, muito pequena, quando nós achamos que Deus se satisfaz com 10% daquilo que nós damos todo mês. Deus não nos salvou para recolher de nós 10%, Deus nos salvou para recolher a nossa vida, uma vida de sacrifício, uma vida de entrega. Ele chamou Abraão para que Abraão descansasse no seu plano, descansasse na sua vontade e fosse exatamente para onde Deus estaria dirigindo. Muitos personagens do Antigo Testamento poderiam ser citados e nós certamente, facilmente notaríamos uma vida de grande obediência. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Noé, um homem que, contra toda e qualquer possibilidade terrena, começa a construir uma arca gigantesca diante daquilo que Deus o chamou para fazer, daquilo que Deus colocou em sua mão como missão. Mesmo que todos debochassem, mesmo que ninguém entendesse, mesmo que o próprio Noé não entendesse tudo o que estava acontecendo, mesmo assim a obediência se mostra na vida desses personagens. Por isso eles estão marcados na galeria dos heróis da fé, porque ter fé é evidenciar a obediência, evidenciar a vida de sacrifício. Muitas das vezes nós queremos e buscamos quase que desesperadamente tranquilidade, segurança, a palavra da vez, que é estabilidade. Todo mundo hoje busca a tal estabilidade. Algumas vezes
nós não notamos, mas Deus quer que nós corramos certos riscos, que confiemos nele, que vivamos por fé, tranquilos, mas na sua provisão, na sua segurança, na sua proteção. Não estou dizendo em nenhum momento que nós não devemos lutar para conseguir aquilo que está em nossas mãos. Eu estou só te alertando para que o teu desejo, o teu alvo não seja um ídolo disfarçado. E onde você sempre busca segurança, você não encontre esta segurança no plano de Deus. Porque os servos do Senhor normalmente são chamados para correr risco. Basta ler a Bíblia. Você vai notar que os servos do Senhor são chamados para viver tranquilos e confiantes naquilo que Deus vai provisionar, não naquilo que as minhas mãos vão me oferecer. Mas nós já fomos picados aí pelo mosquito da modernidade, e parece que a nossa segurança não é mais Deus, a nossa segurança é um concurso, a nossa segurança é um trabalho. Logicamente, meus irmãos, que vivemos ainda em um mundo que os negócios lidam diretamente com valores, lidam diretamente com finanças. Mas o que eu quero alertar vocês é que nós podemos facilmente transformar a minha meta de segurança em ídolo e nem notar que é um ídolo, nem notar que de fato todo o meu desejo, a minha vida sendo moldada, modificada, trabalhada, é simplesmente em prol do ídolo que está escravizando o meu coração. Muitos não notam, mas os ídolos estão disfarçados. E sabe de uma coisa? Eu quero mostrar isso para vocês. Deus é especialista em desvendar, revelar os ídolos do nosso coração. Aquilo que nós amamos, adoramos, nos sacrificamos. Se somos servos de Deus, Ele nos mostrará, Ele nos revelará. No versículo 2, aí do capítulo 12, vemos que a promessa de Deus para Abraão incluía a profecia de que a partir de Abraão surgiria uma grande nação. Através da descendência de Abraão, Deus abençoaria toda a terra. A nação de Israel parte deste tronco, parte desta pessoa. Só podemos falar da nação de Israel por causa do chamado que Deus fez a Abraão, porque toda a nação de Israel é filha de Abraão. Só podemos falar da nossa salvação hoje por causa de Abraão, porque nós somos filhos na fé de Abraão. Nota a importância desse personagem nas Escrituras. Nós temos então a promessa de Deus de que a descendência de Abraão seria grandiosa a partir daquela sua obediência de partir para onde Deus queria que ele fosse. Isso significa que Abraão teria filhos, porque a partir dos filhos você teria essa multiplicação da descendência. O detalhe é que a promessa foi feita e o tempo foi passando. Os anos foram passando na vida de Abraão. Basicamente, 25 anos se passaram. Nada do filho da promessa. Nada de Isaac aparecer no contexto. Abraão esperava, e não via a realização de Deus acontecer. Deixe-me só abrir um parêntese para te dizer algo. Nós, por estarmos numa cultura onde tudo é muito urgente, nós achamos que Deus é como um self-service. Nós chegamos e nem queremos pegar fila. Vamos lá com o prato, nos servimos. A tua bênção pode durar 25 anos. Abraão foi ter o seu filho depois de 25 anos da promessa. E Abraão, como todo e qualquer pecador, oscilou em alguns momentos. É importante você notar que muitas realizações e promessas que Deus faz nas Escrituras demandam tempo para acontecer. Nós não podemos ser tão imediatistas com Deus,
porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas não são marcadas pelos ponteiros do nosso relógio, mas acontecem no tempo exato de Deus. Quando Abraão já tinha mais de 100 anos e Sara 90, então eles puderam ver a promessa de Deus começando a se materializar diante de seus olhos. Não esqueça que o texto nos informa que Sara era estéril. Não era apenas a velhice de Abraão e Sara. Sara era estéril. A concepção de Isaac só seria possível através de uma intervenção divina. Sara não poderia ter filhos. É isto que o texto nos ensina. Então, a promessa de Deus para Abraão envolve um milagre. Envolve o agir direto de Deus na vida dessa família. Normalmente, nos nossos planos, quando fazemos planos, nós não contamos com os milagres do Senhor, com o agir sobrenatural de Deus. Por isso, em alguns momentos, nós temos a tendência de desconfiar de Deus, desconfiar daquilo que está para acontecer. Será que é possível realmente acontecer isso na minha vida? Deus tem feito promessas, será que de fato isso vai acontecer? Deus, Ele agiu soberanamente, de maneira sobrenatural, para que a promessa fosse concretizada, acontecendo do modo de Deus, no tempo de Deus. Abraão não poderia nem sequer imaginar que seria exatamente assim. Nós temos, a partir do entendimento de Abraão e Sara, uma tentativa de ajudar a Deus, porque Abraão não consegue compreender como o tempo está passando e a promessa não se concretiza, porque Deus é fiel às suas promessas. Então Abraão entende, Deus fez uma promessa, Deus vai cumprir a sua promessa, e Abraão então tenta dar uma mãozinha para Deus. Vamos ajudar a Deus a cumprir a promessa, porque a promessa não está acontecendo, os anos estão passando. Então, deixe-me colocar a parte humana aqui, o jeitinho de Abraão. Pensa que é só brasileiro que tem jeitinho, não é? Deixa Abraão entrar aqui na história. E o que acontece? Um relacionamento com Agar. E aí você tem Ismael. E na mentalidade de Abraão, agora aconteceria a consumação da promessa. Deus não disse que era um filho meu? Seria não um descendente? Pois então Ismael, está aqui Ismael. Ele não entendeu muita coisa. Ele entendeu que Deus faria um trabalho, mas é difícil imaginar, é difícil conceber o sobrenatural no plano de Deus. Abraão acreditava, confiava em Deus, mas tinha um processo sobrenatural que sobrepuja o entendimento até mesmo de Abraão. É curioso que nós notamos que o plano para Abraão e para Sara não seria em Ismael, seria em Isaac. E o que significa o nome Isaac? O nome Isaac significa riso ou sorriso. E aqui nós temos uma curiosidade interessante, porque tem pelo menos dois elementos que precisam ser destacados a partir do nome de Isaac. Primeiro é que a promessa de fato se cumpriria. Isaac chegou trazendo alegria. Deus cumpriu aquilo que de fato ele tinha prometido, como ele sempre cumpre. Nós duvidamos às vezes das promessas de Deus porque nós somos pecadores, mas Deus nunca deixou de cumprir suas promessas. Depois de 25 anos, Deus cumpre a sua promessa em Isaac, e veio um filho que é motivo de grande alegria agora para aquela família. Mas durante o percurso, ao passar dos anos, nós encontramos, por exemplo, quando o anjo vem anunciar a chegada de Isaac, que Sara e Abraão, eles estão rindo da promessa.
Deus disse: vocês vão ter um filho daqui a 1 ano. E Sara ri. E o texto nos deixa bem claro, ela ri por incredulidade. Abraão também é descrito como alguém rindo da promessa. Como assim, Senhor? Já tenho idade avançada. Abraão não conseguia conceber a sobrenaturalidade. Existia no plano de Deus um milagre que seria operante, mas Abraão não conseguia ver dessa maneira. Ele só conseguia ver aquilo que nós também conseguimos ver, as coisas naturais, as coisas terrenas. E olhando para as coisas que estão ao nosso redor, as coisas terrenas, nós muitas vezes também olhamos e dizemos: como assim? Não tem como as coisas acontecerem. Na realidade está tudo desmoronando, os anos estão passando, as coisas não acontecem. Mas existia um ato sobrenatural. E agora eles têm motivo para rir. Agora eles têm motivo para sorrir. Não mais um riso de incredulidade, mas um riso de cumprimento, de alegria. Deus deu motivo para Abraão e para Sara sorrirem. Não sorrindo por desacreditar em Deus, mas vendo a promessa sendo consumada pelo poder de Deus, o cumprimento da palavra do Senhor. Um filho para Abraão significava triunfo, vitória. Aquela criança, Isaac, serviria para mostrar para toda a comunidade, para ele mesmo, que quando ele obedeceu o chamado de Deus para largar sua terra, largar sua parentela, não tinha sido em vão. Ele foi chamado, Deus tinha uma promessa, os anos se passam e parece que nada está acontecendo, parece que tudo é em vão, mas chega Isaac e agora ele pode respirar fundo e entender: não foi em vão. Sou resultado de um milagre de Deus. Ele viu um milagre operando na vida de Sara, na vida do próprio Abraão. E Isaac, então, era resultado direto da intervenção divina. A tentativa desesperada de Abraão com Agar, a serva, mostra quanto Abraão desejava ver a promessa sendo concretizada, quanto ele ansiava uma criança. Mas não era o plano de Abraão que deveria ser consumado, mas o plano de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A promessa de Deus era em Isaac, o filho da promessa. Abraão havia se sacrificado, havia esperado, e finalmente ele agora presenciava a sua esposa dando à luz a um bebê. E era menino. A promessa estava se desenrolando, se descortinando. Entenda que Isaac não era apenas mais um filho. Abraão tinha um filho, Ismael. Mas Isaac não era apenas mais um filho para Abraão, mais uma criança. Isaac era o símbolo da fidelidade de Deus, a marca da promessa de Deus. Todas as vezes que ele olhava para Isaac, ele entendia: eu tenho motivo para sorrir, Deus cumpriu sua promessa, a minha descendência será próspera. Por isso Isaac é tão importante nessa trama do sacrifício. A história não termina neste ponto. Deus promete, Deus comissiona, Abraão sai da sua terra, tem certas oscilações em sua fé, e a promessa é cumprida, e agora eles têm motivo para sorrir. Final feliz. Não termina ainda. Agora nós chegamos em Gênesis 22. Quando nós chegamos em Gênesis 22, nós temos então um pedido de Deus para Abraão: toma teu filho, teu único filho. Ele era o único filho de Abraão? Não. Quem era o outro filho? Ismael. E por que Deus diz: toma teu único filho? Interessante. Porque Abraão ganhou proporções aos olhos de Abraão.
E agora ele era o filho da promessa, ele era considerado um filho legítimo de Abraão, ele era o único filho herdeiro de Abraão. Mas o texto diz: teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus levanta um grande desafio na vida de Abraão. Mais um: deixar a terra, deixar a família, deixar a parentela, ir para onde Deus estava apontando. Tinha sido um desafio grandioso, difícil. Basta você se colocar no lugar de Abraão para você entender a dificuldade. E agora o desafio se intensificou ainda mais. É importante notar as ênfases nesta solicitação, neste pedido de Deus para Abraão. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. O sentimento de Abraão por Isaque era um sentimento grandioso, a ponto de Deus falar do amor do coração de Isaque. Timothy Keller, autor do livro Deuses Falsos, afirma que Isaque tinha se tornado praticamente a razão da vida de Abraão. Abraão agora vivia em prol deste amor, em prol deste filho, porque aquele filho representava a bênção que Deus prometia. Era a representação viva do amor de Deus por Abraão. Em Isaque tudo iria acontecer. Abraão sabia que poderia morrer, que Deus agora daria continuidade à sua promessa a partir de Isaque. Abraão poderia morrer, mas tem alguém que não pode morrer na trama. Quem é? Isaque, porque é a partir de Isaque que toda a obra vai acontecer. Talvez teria sido muito mais simples se Deus tivesse pedido a vida do próprio Abraão, que o sacrifício fosse dele. Mas Deus tem uma obra para operar na vida de Abraão, no coração de Abraão, no amor de Abraão. Deus pede para que aquele senhor já com certa idade avançada sacrifique o seu amor, sacrifique quem ele ama. Note que Isaque tinha sido dado por Deus, era presente de Deus, era resultado de um milagre de Deus, e Deus agora reclama Isaque para si. Deixe-me dizer que, como nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus tem direito a todo primogênito. Os primogênitos eram de direito de Deus. Deus poderia reclamar a vida de Isaque, porque era o filho primogênito, e os primogênitos eram de Deus. Os primogênitos eram de seus pais se eles fossem resgatados no Antigo Testamento. Era direito de Deus pedir Isaque, e Abraão entendia isso. Deus então pede para que Abraão pudesse sacrificar a bênção dele. Nota que nós estamos falando de algo bom. A Bíblia mesmo nos afirma que a herança do Senhor são os filhos. Nós estamos falando de algo bom, de algo agradável, de um presente de Deus. Mas Timothy Keller vai afirmar, e eu acredito que esta linha que ele está trabalhando faz sentido. Abraão estava correndo o risco de transformar a bênção em maldição, de se tornar um idólatra do seu próprio filho. Se Deus não tivesse agido ali como uma intervenção, Abraão teria chegado a amar mais o seu filho do que todas as coisas, se é que já não amava. Por isso a ênfase: sacrifica o filho a quem amas, o teu único filho. Abraão recebe um desafio, uma missão muito árdua, muito difícil, um tratamento duro trazido por Deus.
É preciso que Abraão fosse colocado numa situação extrema, para que Abraão pudesse, naquele momento, evidenciar quem ele de fato amava mais. Ele tinha um filho a quem ele amava, e Deus reconhece, são palavras do Senhor, o filho a quem você ama. E nós quase ouvimos o eco: Abraão, a quem você ama mais? Seu filho ou a mim? A quem você ama mais? A bênção de Deus ou o próprio Deus que deu esta bênção? O que Deus está fazendo com Abraão é, na verdade, um ato de misericórdia. Isaac só poderia ser bênção real para a vida de Abraão, se Abraão não o colocasse em primeiro lugar na sua vida, porque o primeiro lugar da nossa vida é Deus. Nada pode ser colocado no lugar que pertence somente a Deus. Tudo que for colocado no trono de Deus é ídolo. Pode ser seu filho, se você ama seu filho, sua filha, mais do que a Deus, é um ídolo. Por isso que Jesus, ao desafiar seus discípulos, ele vai dizer: se você ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Olha aí o que aconteceu. Por isso que você tem esse grande desafio. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus traz essa confrontação para nós. E não parece tão simples de entender. Como assim, Jesus? É errado amar meu pai? É errado amar minha mãe? É errado amar um filho, uma filha? Se você amar seu pai, sua mãe, seus filhos acima de Deus, é errado. É um ídolo. Você não pode fazer isso. Porque você não pode ser discípulo de Jesus se você ama mais os seus filhos do que a Deus. Nós não podemos, dentro dessa hierarquia dos amores, colocar qualquer coisa acima de Deus, porque se fizermos isto, nós criamos um ídolo automaticamente, e é fácil de fazer, como é fácil amar nossos filhos. Crianças desprotegidas precisam de todo cuidado, de todo o amor, e nós vamos nos apegando a elas, nós vamos amando, aquele amor vai sendo correspondido, e vai crescendo afeto no coração, a ponto de roubar tudo que nós temos. Cuidado! O que acontece hoje, por exemplo, onde pais não conseguem mais disciplinar seus filhos fisicamente, quando a Bíblia é muito clara sobre a questão da vara. Eu não estou falando aqui de espancar ninguém, porque você não pode espancar nem seu filho, nem sequer um cachorro, quanto mais um filho. Então a ideia aqui não é espancar, mas a disciplina física que a Bíblia institui. Não, pastor, eu não concordo com a disciplina física. Idólatra, está idolatrando teu filho, está prejudicando teus filhos, porque o próprio Deus disciplina quem? Ama. O próprio Deus disciplina seus filhos. É idolatria disfarçada de amor. Eu amo tanto meu filho que eu não consigo disciplinar. Idólatra, isso não é amor, isso é idolatria, está prejudicando. Cuidado com isso. Cuidado para não transformar a bênção de Deus, a herança do Senhor, em maldição, em idolatria. Depois as consequências virão sobre nós. Uma das piores coisas, meus irmãos, que pode acontecer ao ser humano é Deus nos tratar com indiferença, deixando que nós vivamos os nossos próprios desejos, façamos a nossa própria vontade, como muitas vezes alguns pais fazem aos filhos, sem corrigi-los, sem trabalhar em suas vidas. Quando Deus é descrito permitindo que o pecador faça aquilo que ele deseja, aquilo que ele sonha, aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja, é descrito na Bíblia como juízo. Interessante notar isso. Deus deixando você fazer exatamente o que você quer. Eu desejo isto, e Deus deixando eu fazer isto. Eu desejo pecar e ter vantagens no pecado. Rapaz,
Deus abençoou, ó. Deus está abençoando os meus pecados. Preste atenção que muitas das vezes, quando Deus deixa as coisas acontecerem na nossa vida, nem sempre é a anuência de Deus. Deus está abençoando, Deus está prosperando. Nós temos pelo menos 3 vezes em Romanos capítulo 1, um destaque, onde Deus deixa o pecador seguir o seu próprio caminho e colher as suas próprias consequências com juízo. Veja aí, abre Romanos 1. Romanos capítulo 1. Livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 24. Este é um texto muito rico, esse texto de Romanos capítulo 1. Eu quero dar ênfase aqui apenas ao juízo de Deus. O que acontece? Os homens estão desprezando o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus expresso na natureza. Os homens estão desprezando, corações pecaminosos estão anulando a mente. E o que acontece? Os homens não estão mais glorificando a Deus como deveriam glorificar. E nós vimos na semana passada que o que o homem faz quando ele não adora a Deus? Ele adora ídolos, ele constrói ídolos. Por quê? Porque o coração do homem é religioso por natureza, por criação. E quando ele não adora o Deus verdadeiro, ele tem a necessidade de adorar a ídolos. Por isso nós temos tantas religiões no mundo. E o que acontece? O homem então, quando não segue o plano de Deus, quando não quer obedecer a Deus, glorificar a Deus, ele então segue e trilha o seu próprio caminho. Olha o que é dito em Romanos 1, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Foi o que Deus fez? Vá. Você quer pecar? Você ama pecar? Vá. Peque. Deus entregou o homem a ele mesmo. Deus entregou o homem ao seu próprio pecado, às suas próprias vontades. Quer idolatrar? Pois você vai se tornar cada vez mais cego, cada vez mais surdo. Vá. Quer ter uma vida promíscua, que é aqui o contexto, um resultado de abandonar a Deus, é ter uma vida promíscua na sexualidade. É isso que você quer? Pois você vai colher. Vá. Deus entrega o homem aos seus próprios pecados. Agora nota que esta mesma expressão vai aparecendo vez após vez aqui no capítulo. Olha o versículo 26 do capítulo 1. Por causa disso, o que foi que Deus fez? Os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Foi o que Deus fez? Entregou. Vá. Não é isso que você mais deseja? Não é isso que você mais quer? Não é isso que você mais ama? Vá. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que estes textos nos ensinam é que quando Deus entrega o homem a ele mesmo, quando o homem faz o que bem quer, do jeito que deseja, afrontando a revelação de Deus, não significa que está tudo bem. Não significa que porque você é corrupto e consegue lucro com a sua corrupção, está tudo bem. Não significa que está tudo maravilhoso quando eu realizo os meus desejos egoístas e não acontece nada comigo instantaneamente. Muitos até dizem o seguinte: eu saí da igreja, não participo mais da igreja e eu estou muito melhor do que na época que eu vivia na igreja. Talvez você conheça pessoas que dizem isso. Vivo feliz, eu faço agora o que eu bem quero, eu perdi foi tempo.
da minha vida dentro da igreja. Isto é uma ilusão. É uma ilusão. Por quê? Porque Deus entregou essas pessoas a elas mesmas. Você quer pecar? É isso que te satisfaz? Pois vá. Vá e colhe as consequências em algum momento. Porque de Deus não se zomba. Entenda que quando o homem faz a sua própria vontade, Deus não interfere diretamente, não é anuência de Deus. Deus não está concordando com o pecador. É juízo de Deus. Deus entregou os homens ao seu próprio pecado. Nós olhamos para a nossa sociedade, uma sociedade que cada vez mais eleva as relações sexuais que a Bíblia não considera natural. E nós pensamos, por que Deus não mata logo? Por que não desce um raio do céu? Como João, né, clama, olha Senhor, desce um raio do céu, mata e fuzila logo, acaba logo com isso. Não. Por quê? Porque o juízo de Deus é deixar eles experimentarem das consequências das suas próprias ações. Se é juízo de Deus, é juízo. Nossa sociedade, nós vemos cada vez mais no mundo aprovando leis contra a palavra, contra a Bíblia, aprovando leis a favor de casamento gay, aprovando um monte de leis que são contrárias diretamente à Bíblia. E nós olhamos e dizemos, como Deus pode permitir isso? Já é juízo de Deus. Deus está entregando as nações a elas mesmas. Deus está entregando o homem a eles mesmos. É juízo do Senhor. Colher as consequências pelos atos acontecerá em algum momento. O que eu quero que vocês notem é um contraste bem importante. Qual é o contraste? Enquanto Deus entrega os pecadores a eles mesmos, Deus não deixa seus filhos no erro. Deus não deixa seus filhos na idolatria. Deus não deixa seus filhos no pecado, sem correção. No livro de Hebreus, nós temos um texto clássico que fala justamente sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus 12, 7 diz, é para a disciplina que perseverais. Hebreus capítulo 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo pois, sois bastardos e não filhos. Agora veja o versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu quero apenas enfatizar o agir de Deus na vida dos seus filhos, não permitindo que seus filhos pequem de uma maneira aberta, sem que esse pecado seja tratado por Deus. Meus irmãos, Deus age no seu povo. Nós, a cada ano, parecemos acreditar menos nessa verdade, de que Deus está agindo, e de que Deus age diretamente com seus filhos. Deus nos ajuda a detectar e corrigir os nossos erros, os nossos corações. É extremamente difícil saber o que nós amamos, o que nós mais amamos. Nota que é Deus quem diz para Abraão, o filho a quem tu amas. Deus é quem revela o amor de Abraão. Nós estamos muito confusos em relação aos nossos amores. É difícil colocar os valores em uma hierarquia, os sentimentos, as pessoas. Muitas vezes a nossa boca faz uma lista de quem nós amamos, do que nós amamos, mas o nosso coração discorda dessa lista. E é exatamente para nos ajudar
a colocar a alma em ordem. É um ato de misericórdia de Deus para mostrar os ídolos do nosso coração, que Deus permite que muitas das vezes sejamos testados, como foi o caso do servo Abraão. Deus quer que nós enxerguemos os nossos ídolos que estão escondidos, disfarçados no coração. Já vimos que a idolatria é qualquer coisa que é colocada acima de Deus na nossa escala de valores. É qualquer coisa que consideramos mais importante do que o próprio Deus. E como é fácil dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Como é fácil dizer, Deus é minha prioridade. Como é difícil viver essa teologia. Porque na prática, muitas coisas acabam militando para assumir o lugar que é apenas de Deus. A melhor maneira de conseguirmos identificar um ídolo é realmente quando Deus aponta o que nós amamos, quando Deus mostra, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus utiliza da dificuldade, da tribulação, para nos revelar os nossos ídolos. Os momentos mais dolorosos da nossa vida são aqueles em que nossos amores, são aqueles em que os Isaques estão sendo ameaçados e removidos. A maneira como você reage, a maneira como você se sente diante da perda de algo, o sofrimento, a tribulação, é uma grande pista daquilo que nós amamos. Quando estamos sofrendo, passando por dificuldades, é uma oportunidade de identificar os nossos ídolos. Provavelmente eles vão aparecer sem máscaras diante de nós. Um trabalho, uma profissão pode ser seu ídolo. Basta o desemprego bater a sua porta. Ah, pastor, eu não vou ser mais demitido porque eu sou concursado. Se você moldou toda a sua vida para passar no concurso e aquilo ali é o seu alvo de vida, você também é idólatra. A situação financeira apertar nas nossas vidas, às vezes é misericórdia de Deus para que nós enxerguemos quem de fato nós amamos, de quem nós dependemos. Como uma espécie de passe de mágica, quando o dinheiro começa a faltar, o ídolo começa a aparecer e a angústia começa a surgir. Como você reage diante de situações financeiras difíceis? Como você se sente quando está sem dinheiro? Angustiado, triste, desesperado, fica desnorteado, não consegue ler a Bíblia, não consegue vir para a igreja, está sem rumo, sem direção. Isso significa que a estabilidade financeira é o dinheiro que é o seu Deus, é o seu ídolo, e nós todos precisamos lutar contra isto. Sabe quando estamos tristes e nós vamos para o shopping, compramos e nos alegramos, abastecemos o nosso ídolo, acabamos de prestar um culto ao ídolo, vamos para o shopping e abastecemos aquele que está exigindo de nós. Se nós viéssemos para a igreja, talvez não tivéssemos a mesma alegria que tivemos quando fomos ao shopping e compramos. Isso mostra quem é o nosso Deus. Isso significa que o ídolo pode se disfarçar diante de um bem. É interessante que em Colossenses nós temos Paulo falando da avareza, e é dito a avareza que é o que? Idolatria. Quando Paulo fala do amor ao dinheiro, ele fala amor a Mamon, um Deus. Cuidado, se tua vida gira em torno de bem-estar, de riqueza, de estabilidade, cuidado, você pode estar idolatrando sem nem perceber.
filhos, assim como no caso que está sendo apontado em Abraão, seu maior valor são seus filhos. Eu já ouvi mães, pais dizerem em alguns momentos que vivem para os filhos. Está errado. Você vive para Deus. Você é crente. Viver para os filhos é idolatria. São frases que saem fáceis da nossa boca e nós nem notamos que estamos fazendo declaração de amor aos ídolos. Nós vivemos para Deus. E se Deus permitisse acontecer algo com seu filho, com sua filha, se frustraria com Deus? Deixaria a igreja? Deixaria de ler a Bíblia? Acontece em muitos casos assim, que após perder alguém, após perder algo, eu me decepciono, eu me frustro com Deus, e eu deixo a igreja, eu deixo os irmãos, eu abandono toda a obra do Senhor. Por quê? Porque eu não adorava a Deus, eu adorava um ídolo. E muitos voltam para a igreja apenas em busca de Deus devolver o seu ídolo. Casamentos destruídos. Tem várias propagandas gospels aí, né? Venha para a igreja que, igual a mãe de Ná, nós trazemos o seu amor de volta. Aí as pessoas vão para a igreja, estão lá desejosas de Deus, certo? Não. Estão lá porque elas querem de volta o seu ídolo. Não conseguem se satisfazer com Deus. Não conseguem. Vou viver solteiro para o resto da vida. Pelo amor de Deus, isso é uma maldição. Porque para você relacionamento é ídolo. Você tem que ter alguém para ser feliz. Deus não te satisfaz. E eu não estou dizendo aqui que o relacionamento não é algo bíblico. Lógico que é. Gênesis já vai nos dizer isso. Mas quando a minha realização, a minha satisfação está em ter alguém, é um ídolo. E se você não puder ter filhos, esta é uma realidade que nós enfrentamos. Conheço inúmeros crentes que não podem ter filhos. Se você não pode ter filhos, pastor, eu sou o mais infeliz dos homens. Eu sou a mais infeliz das mulheres. Porque você transformou filhos, mesmo sem ter, em ídolos. O sonho do filho é um ídolo. Nota que nós nem precisamos ter filhos para ser ou fazer deles ídolos. Nós podemos ter uma projeção de algo e já idolatrar. Se você não tem filhos, você tem ao Senhor. Amém? Eu vou perguntar de novo, foi tão fraquinho. Se você não tem filhos, você tem ao Senhor. Amém? Amém. Se você não tem um marido, você tem ao Senhor. Amém? Amém. Lógico. Estou desempregado, vou me jogar debaixo de um carro. Quer dizer que o valor da tua vida está atrelado ao teu salário? Está atrelado ao teu emprego? Lógico que não. O valor da tua vida está atrelado ao Senhor. Cuidado, jovens, começam a namorar, acaba o namoro, aí chega para o pastor, pastor, se eu não voltar para mim, eu me jogo debaixo do carro. Primeiro carro que passar nessa rua, me jogo. Ídolo, idólatra. Transforma um namorado, uma namorada em ídolo. E aí é só continuar, porque lembra que o processo é um processo de cegueira e de surdez que vai se desenvolvendo. Se no namoro já é ídolo, no casamento só piora. E os filhos vão vir e vão se tornar mais ídolos na tua vida. Cuidado. Muitas das vezes Deus permite que nós soframos, tenhamos perdas, para que nós venhamos a nos voltar para Ele. Em dependência, em amor a Ele e somente a Ele. Deus
em alguns momentos, tira tudo que um homem pode ter, para que nós possamos entender que tudo que precisamos é dele. Você precisa dele. Se eu disser que você precisa de outra coisa, o pastor que está pregando essa noite, está sendo idólatra. Você precisa de Deus. É dele que você precisa. E você deve buscar todos os dias ao acordar, orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero me satisfazer no Senhor, pelo Senhor e mais nada. Se as bênçãos vierem, Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, mas a minha satisfação está no relacionamento contigo, na minha salvação. Cuidado. Você quer saber se você é idólatra? Analise se você está disposto ou disposta a viver sem as coisas que você realmente gosta e ama. Pare por um minuto e pense: se eu não tivesse mais as coisas que eu tanto valorizo, amo e gosto, como eu seria? Conseguiria ainda viver? Consegue ainda adorar? Analise se está disposto a abdicar tudo por conta de Deus. Reflita se você pode dizer honestamente para Deus essa noite que cada item que o teu coração levantar, que cada ídolo que o teu coração levantar, você vai sacrificar e moriar. Será que você passaria no teste do Monte Moriá? Talvez nós cheguemos a pensar: mas Deus exige demais, né? Que exigência é essa? Olha o tamanho, olha o nível da exigência de Deus. Deus viu o sacrifício de Abraão. E o que Deus disse para Abraão: agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. O que é que você nega para Deus? É importante, meus irmãos, aprofundar nessa teologia e entender. É importante fazer com que a teologia seja prática. É importante sair deste culto, passar a semana inteira meditando, refletindo sobre essas verdades. Não ser apenas conceitos, não ser apenas ideias, mas prática, vida diária. O que você tem dito não para Deus? Senhor, isto eu não te dou, isto é só meu, isto é o meu ídolo, não me exija isso que eu não te dou. O que você tem dito não a Deus? O movimento não é dizer não a Deus, mas o movimento de um discípulo é dizer não a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo, diga não, negue-se a si mesmo. Este é o movimento do servo de Deus, disposto a viver para Deus, a não negar a Deus e a negar a si mesmo. Este é o movimento do crente. Quando Deus diz: agora sei que teme a Deus, esta palavra teme que aparece aqui não significa meramente medo. A ideia dessa palavra é bem mais rica dentro do contexto hebraico. E a ideia: agora eu sei que você tem um profundo sentimento por Deus. Agora eu sei que você de fato ama a Deus. Seria essa a ideia. Você ama a Deus acima do seu outro amor. Qual era o outro amor de Abraão? Seu próprio filho. Ele toma o cutelo, o machado para sacrificar o seu filho. E Deus entende que de fato ele o ama. Deus nos deu o exemplo. É interessante pensar sobre isso. Não poderia encerrar a mensagem sem dizer isso. A exigência de Deus é grandiosa, pastor. A exigência de Deus é uma exigência demasiada para todos nós. Deus nos deu o exemplo. Deus não pediu a Abraão aquilo que o próprio Deus não estava disposto a fazer. Lembra que os fariseus colocavam uma carga nas costas das pessoas que eles mesmos não estavam dispostos a levar. Mas Deus não exige de Abraão
algo que ele mesmo não está disposto a fazer. Nós somos convidados a agir de uma maneira sacrificial para com Deus, porque Deus agiu assim. Deus entregou o seu próprio Filho. Deus disse para Abraão: chega, Abraão, para, é suficiente. Mas Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo, deixou o machado atingido. Jesus morreu. O Filho de Deus morreu. Foi sacrificado. Nós olhamos para tudo isso e dizemos: louvado seja o Senhor. Porque sem aquele sacrifício nós não estaríamos aqui. Deus sabe o que é perder um filho. Deus exigiu de Abraão o que de fato nos assemelhava a Ele, o que nos fazia, o que nos faz ser como Ele, disposto a ter um amor abnegado e sacrificial. Quero encerrar a mensagem destacando apenas a convicção de Abraão. Ele sabia que Deus não o abandonaria. É muito interessante ver isso em Gênesis 22. Abraão sabia que Deus não o abandonaria naquela dificuldade. Desde que Deus chamou Abraão para que ele saísse da terra e da sua parentela, Deus estava com ele por onde Abraão caminhava. Deus estava com Abraão por todo o caminho. Deus estava com Abraão no percurso do sacrifício, no Monte Moriá, e Abraão entendia, tinha essa convicção. Ele sabia que Deus não era um Deus cruel, sabia que de alguma maneira Deus faria, se preciso fosse, um milagre para ressuscitar Isaac. Ele sabia. Ele não tinha esquecido que Isaac só existia porque era resultado da operação de Deus. Nós não podemos esquecer também do que Deus já tem feito por nós, dos milagres que Deus já tem realizado em nossa vida, para no momento de dificuldade, no momento de sacrificar, no momento de nos comprometer com Ele, nós também não duvidarmos do que Deus pode fazer. Quantos milagres nós já vimos Deus realizando? Quantas vezes Deus já se mostrou bondoso, benigno nas nossas vidas? Mas note que em alguns momentos ainda somos duvidosos, temerosos de agir de maneira obediente e ousada. Abraão entendia, conhecia o seu Deus. Pastor, como eu posso ver estas verdades que o Senhor está dizendo no texto? Abra aí no capítulo 22, versículo 5 de Gênesis. Olha o que o texto vai nos dizer. Gênesis 22, 5. Estamos encerrando. Gênesis 22, 5. Abraão, então, ele se volta para os servos dele e diz o seguinte: esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltarei para junto de vós. Certo? Eu li de maneira correta? Eu e o rapaz voltaremos. Como nós voltaremos se ele vai se assassinar? Como nós voltaremos se é um sacrifício? Está vendo a convicção de Abraão? Abraão entendeu que a promessa de Deus se concretiza através do ato sobrenatural. Se Deus está exigindo a vida de Isaac, é porque Deus vai ressuscitá-lo, porque a promessa é através de Isaac, ele tem que viver. Se Deus está exigindo que eu sacrifique Isaac, eu vou sacrificar, a obra é dele. Eu não vou duvidar do milagre, do poder dele. Veja o versículo 8. Diante da pergunta do próprio Isaac, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Onde está o sacrifício? Isaac está subindo junto com o pai.
Onde está o sacrifício? Deus proverá. Deus proverá o sacrifício, meu filho. E o nome do monte é Deus proverá. É a providência de Deus, o cuidado de Deus. A ênfase desse texto não está na crueldade de Deus, mas num Deus que age de maneira miraculosa e providencia todas as coisas para o sacrifício. O que cabia a Abraão? Sacrificar o seu amor, se isso fosse preciso e necessário. Isso que foi exigido dele. E Deus providenciaria. Não é diferente na minha e na sua vida. Não é. Não tenha medo. Não tenha receio. Não tenha dúvida do Deus que você adora. Não tenha medo de se relacionar com Ele, das exigências dEle, porque Ele é um Deus amoroso, e Ele é um Deus que acaba a todo momento provendo nas nossas vidas tudo o que nós precisamos. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá, meu irmão. O que nos cabe? Obediência. Obediência contando com o ato sobrenatural de Deus, porque no plano de Deus há o ato sobrenatural que escapa das nossas mentes. Minha oração é que Deus possa nos ajudar a sacrificarmos diante dele tudo aquilo que nós amamos tanto e colocamos no lugar dele. Saia pensando nesse tempo, saia meditando, saia refletindo e decida sacrificar, sem temor nenhum, porque você está se lançando nas mãos de Deus, que tudo provê e que proverá na sua vida também. Amém? Vamos orar. Meus amados, Deus Todo-Poderoso, eu quero, ó Deus, agradecer por essas verdades em minha vida, por acreditar que o Senhor proverá. Não é fácil, Deus, lidar com o nosso coração e a nossa mente, onde temos grande dificuldade de te amar de maneira pura e genuína. Os sofrimentos, as lutas e as dores nos purificam, limpam o templo da nossa alma, nos aperfeiçoam. Ó Deus, que nós não possamos em nenhum momento colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente ao Senhor. Que nós não possamos duvidar daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Que possamos, ó Deus, de maneira corajosa, nos lançar nos teus braços, acreditando que mesmo quando o Senhor nos pede aquilo que nós mais amamos, o Senhor está fazendo bem para nós, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos livrando da idolatria. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Teremos um pós-lúdio nesse momento. Após o pós-lúdio, nós estaremos encerrando o nosso culto. Desejo a todos uma excelente semana. Que Deus abençoe.